Bom, hoje, dia 19 de maio, é o Dia Nacional da Defensoria Pública. Você sabe o que é e qual o papel da Defensoria Pública? Quem tem direito? Quem pode fazer uso dos serviços da Defensoria? Para esclarecer essas e outras questões, nós estamos recebendo aqui no estúdio o diretor da primeira Defensoria Pública de Defesa dos Juizados de Violência Doméstica, Dr. Darcio Rufino de Holanda, que vai tratar com a gente sobre o papel da Defensoria Pública e, acima de tudo, do defensor público, que é o profissional que está na linha de frente dessa importante instituição. Dr. Darcio, bom dia, boa tarde, né, na verdade. Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Já começo perguntando qual o papel da Defensoria Pública. O que de fato é a Defensoria Pública? Muita gente ouve falar na Defensoria Pública, que atua principalmente aí para os hipossuficientes, né, as pessoas que não têm condição de pagar por um advogado, mas, na prática, qual o papel dessa instituição e do defensor público? Perfeito. Boa tarde. Boa tarde, Natanael. Boa tarde a todos os ouvintes, as outras ouvintes, né, espectadores. Essa pergunta sua, de início, ela é absolutamente pertinente, porque nos permite esclarecer algumas questões em relação à Defensoria Pública que não estão na dimensão do cotidiano das pessoas, não é? Mas, antes de mais nada, eu queria parabenizar todos os defensores e defensoras públicas do Estado do Piauí, em nome da Associação Piauiense das Defensoras e dos Defensores Públicos, e em nome de quem também eu abraço de modo muito fraterno e parabenizo pela luta de todos os defensores e defensoras, inclusive hoje homenageados em uma sessão solene do Senado da República e também da Câmara Federal, né? Então, fica aqui esse registro importante. Mas, voltando à pergunta, Natanael, a Defensoria Pública, ela existe em dois planos federativos. Existe a Defensoria Pública da União, né, e a Defensoria Pública dos Estados. Ela não existe no plano dos municípios por razões importantes, historicamente. Mas trata-se de uma instituição, né, do sistema de justiça. Na verdade, é uma instituição essencial ao exercício da função jurisdicional do Estado e que tem como dever fundamental, estabelecido lá no artigo 5º, inciso 74 da Constituição da República, que é um direito e uma garantia fundamental, permitir o acesso à justiça, mas não só isso, dar orientação jurídica, e isso está para além da movimentação do aparelho judiciário. Por exemplo, nós podemos falar de educação em direitos, né, de informação às pessoas, para além dessa questão de movimentar o aparelho judiciário, de todas as pessoas em situação. A Constituição inicialmente fala de aqueles que estão em uma condição de vulnerabilidade socioeconômica ou econômica. Mas esse conceito de vulnerabilidade hoje é até compreendido de uma maneira um pouco mais elastecida, né? Ele não é só o critério econômico, embora esse seja o critério fundamental. Então, em resumo, a Defensoria Pública ou as Defensorias Públicas da União e dos Estados têm o dever fundamental de permitir que essas pessoas tenham condições de reivindicar seus direitos e tenham condições, mais do que isso, de verem esses direitos materializados. Não é por outra coisa, Natanael, que a Defensoria Pública é, por disposição constitucional, isso está lá no artigo 134, que é o artigo que modula a Defensoria Pública enquanto instituição, que a Defensoria Pública é uma instituição que é expressão do regime democrático. Expressão do regime democrático tem como função, uma das suas inúmeras funções, a defesa dos direitos humanos. Por que é importante, para concluir a resposta a essa sua primeira pergunta, essa expressão, instrumento do regime democrático? Porque a Defensoria Pública, muito mais do que o que as pessoas identificam normalmente como advogado de pessoas em situação de vulnerabilidade, ela exige a materialização do conceito de democracia, conceito de igualdade, da inserção de pessoas num país como o Brasil, historicamente atravessado por injustiças sociais gritantes, né, concentração absurda de renda. A Defensoria Pública discute, para além do conceito formal de democracia, o conceito material. Tá, mas para além dessa declaração de democracia, nós somos uma democracia, essa democracia do ponto de vista concreto, na vida das pessoas, da participação na riqueza produzida pelo país, inclusive produzida por elas, né, produzida por os assistidos da Defensoria Pública, sobretudo, que são as pessoas em situação de vulnerabilidade, o povo da periferia, as populações, os povos originários, né, o povo negro da periferia, os trabalhadores e trabalhadoras desse país, precarizados, mal remunerados. Então, a Defensoria Pública existe
para defender os direitos dessas pessoas que muitas vezes não têm nem condições de acessar o sistema de justiça. Bom, nesse sentido, doutor Darcio, o senhor falou, inclusive, que alguns públicos que buscam os serviços da Defensoria Pública, a avaliação que o senhor faz, de um modo geral, né, aqui no nosso estado, na nossa realidade do Piauí, o piauiense conhece, de fato, o trabalho da Defensoria, as pessoas, inclusive, buscam a Defensoria para solucionar demandas do dia a dia. Quando se fala em defensoria, muita gente às vezes associa ao lado criminal, né? Aquela pessoa presa que não tem condição de pagar um advogado vai pela defensoria pública. Mas os outros papéis da defensoria na garantia, de, por exemplo, do direito à saúde, né? Realização de procedimentos complexos, na garantia de direitos fundamentais. As pessoas estão mais conscientes e buscando, de fato, seus direitos através da defensoria pública? Sim, Natanael, eu constato isso na prática. Não é? Evidentemente que nós precisamos avançar em termos de esclarecimento da população para que ela tenha compreensão, né, do quanto pode, né, procurar nessa instituição de Estado que existe para defender esses direitos e garantias fundamentais. Mas essa sua colocação é muito pertinente. As pessoas têm uma identificação imediata da Defensoria Pública mais com a área criminal. E isso tem uma explicação também, histórica e razoável. Eu inclusive, milito nessa área há muito tempo, né? Fui do Tribunal Popular do Júri, né? Hoje estou na primeira Defensoria de Defesa dos Juizados da Violência Doméstica. A explicação para isso ela é até óbvia, que a população historicamente colocada à margem, né, por inúmeras circunstâncias, vez por outra, se vê às voltas com o sistema de justiça criminal. E aí isso tem explicações complexas que não vem o caso a gente tratar aqui. Mas veja, por exemplo, a população, o hiperencarceramento do Brasil. Hoje nós temos a terceira maior população carcerária do planeta. Nós estamos caminhando para 1 milhão de pessoas presas, né? Num país com 203 milhões de habitantes, segundo os últimos números do IBGE. Então isso é muito grave. Então é natural que essas pessoas procurem a Defensoria Pública, né, nas raias do desespero, e a Defensoria Pública está lá para desenvolver esse trabalho que é absolutamente fundamental e corrigir todas as distorções e injustiças do sistema de justiça criminal, que se abate com muito mais forças sobre as populações, né, vulnerabilizadas, especialmente o povo negro. Basta você ver a cor da pele da população encarcerada. Mas, para muito além disso, como você me perguntou, a Defensoria Pública tem um rol de serviços a serem prestados em inúmeras áreas. Você falou dos procedimentos complexos na área de saúde. O nosso núcleo de saúde da Defensoria Pública, que é um núcleo muitíssimo bem estruturado, com uma equipe extremamente capacitada, tem um trabalho relevantíssimo na assistência de pessoas para acessarem procedimentos complexos, medicamentos. Na área de família, por exemplo, a quantidade de famílias que a Defensoria Pública, a partir das ações de alimentos, das ações do direito de família, reconhecimento de paternidade, suprimento de registro, o estado das pessoas, né, o reconhecimento das pessoas enquanto cidadãs, e muitas vezes isso depende de uma burocracia para que ela acesse outros direitos, isso a Defensoria faz todo santo dia, às centenas, aos milhares. Na área civil, na área fazendária, juizados de pequenas causas, sejam criminais, sejam cíveis, né? Alvarás para saque de pequenas quantias. Enfim, há um número gigantesco de demandas. Assistência, por exemplo, a partir da Defensoria Pública Itinerante, a partir da Diretoria Regional, a partir de políticas muito específicas e de programas muito específicos dentro da Defensoria Pública, assistência à população de rua. Há programas especificamente voltados e muito exitosos no âmbito da Defensoria do Piauí, voltados para essas questões. Povos originários, né, populações quilombolas. Então, é um rol extenso. E a Defensoria Pública do Estado só não atua naquelas áreas que são atribuição da Defensoria Pública da União. E aí, para ser didático com a população, você tem uma demanda, onde procurar, que demandas a Defensoria Pública do Estado atende? Qualquer demanda que diga respeito, se você estiver dentro do perfil socioeconômico de atendimento da instituição, né? Que diga respeito à saúde, que diga respeito a direito de família, que diga respeito a patrimônio, direito civil, criminal, não é? E só a Defensoria Pública do Estado só não vai atender aquilo que foi atribuição da Defensoria Pública da União. Mas a gente tem uma parceria importante, a gente já encaminha. Há uma integração. É claro, há uma integração de âmbito nacional e cada dia mais aprofundada. Existe um sistema de peticionamento integrado. O sujeito às vezes está morando aqui, tem uma demanda em outro estado, nós formulamos o pedido, encaminhamos eletronicamente para que a demanda seja resolvida com ele aqui e estabelecemos um contato com aquela defensoria daquele outro ente federativo. Isso acontece também com a Defensoria Pública da União, que encaminha em nome da população vulnerabilizada demandas de previdência, e aí a DPU tem um papel fundamental, né? Demandas que tramitam no âmbito da Justiça Federal, né?
Então, em linhas gerais, é esse o trabalho da Defensoria Pública e são essas demandas que nós costumamos atender. Qual o cenário hoje e os principais desafios para o defensor público aqui do estado do Piauí? Sempre há um debate, principalmente relacionado à necessidade de ampliar os serviços, não só da Defensoria, mas a prestação dos serviços do Poder Judiciário para os municípios do interior, e aí os outros órgãos também entram nesse aspecto, a própria Defensoria Pública. Mas hoje qual é o principal desafio do defensor público que atua no estado do Piauí, no que diz respeito à estrutura física, também a própria questão da carreira do defensor público e o déficit de profissionais? Na sua avaliação, o número de defensores públicos existentes hoje no Piauí é um número que atende à demanda ou à necessidade de novos concursos públicos para suprir esse déficit e levar o serviço da Defensoria cada vez mais longe? Eu acho que dentro da sua pergunta já há, inclusive, elementos, né, que constroem a resposta, porque há uma intuição e um senso comum, em boa medida verdadeiro, de que nós sofremos carências, né? Carências importantes, se não crônicas, mas carências muito importantes, tanto aqui no estado do Piauí como em âmbito nacional. Mas eu começo por dizer o seguinte, que nós avançamos bastante, né? Para não apresentar apenas as queixas, né? Aproveitando e parabenizar a luta, né, de todos os defensores públicos gerais e das defensoras públicas gerais, né? E como eu disse, hoje nós estamos sendo homenageados no âmbito do parlamento, né, tanto no Senado quanto na Câmara, e houve muitos avanços. A Defensoria Pública do Estado do Piauí hoje é uma defensoria muito diferente do que nós éramos há 15, 20 anos atrás, né? Uma defensoria muito mais pujante, muito mais presente em vários locais do estado do Piauí, é uma defensoria razoavelmente interiorizada. Então eu parabenizo, inclusive, todos os defensores públicos, os defensores públicos gerais que passaram pela defensoria e que têm feito esse esforço hercúleo no sentido de estender os serviços da instituição. Mas nós temos problemas, nem tudo é festa, né? Só para que você tenha uma ideia, Natanael, a Emenda Constitucional 80 de 2014, portanto, de há mais de uma década, determinou que até o ano de 2022, todos os órgãos jurisdicionais, ou seja, onde tiver um juiz e um promotor, tem que ter um defensor público, nacionalmente falando, né? Houve avanço em relação a isso? Houve, mas o Estado brasileiro já está em mora, já descumpre essa ordem constitucional dada há mais de uma década atrás. Porque a Defensoria Pública tem problemas sérios de orçamento, né? E aqui é preciso fazer uma cobrança clara, pedagógica e contundente. A Defensoria Pública tem uma missão constitucional extremamente relevante, repito, uma instituição indispensável à administração da justiça, é uma instituição de Estado que a própria Constituição reconhece como indispensável à administração da justiça e que é uma instituição absolutamente incontornável para a afirmação da democracia e a defesa de direitos e garantias fundamentais, mas ela não recebe os orçamentos condizentes com essa função. Ao contrário do que acontece com o Judiciário, por exemplo, e com o Ministério Público. Eu diria que o Ministério Público é uma instituição mais similar, digamos, uma instituição irmã, não é? Nós temos um tratamento orçamentário completamente diferente. E com esse tratamento orçamentário completamente diferente, nós enfrentamos dificuldades muito complicadas, não é? Nós temos um concurso público em andamento, tem havido algumas nomeações, né? A gestão tem avançado em relação a isso, mas nós precisaríamos de muito mais defensores públicos no estado do Piauí. E respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, é suficiente o número? Não, não é suficiente. A gente precisa avançar muito para que nós estejamos em todo o estado, porque, veja, não é só nomear um defensor, é nomear um defensor com uma equipe estruturada, com uma logística que permita aquele defensor público colocar em prática o que nós compreendemos, que é o que, afinal de contas, uma política pública de instalação de defensoria pública naquela comunidade. Porque é uma política pública. Porque a defensoria pública, ou o defensor público, diferente do advogado, que vai exercer, por exemplo, a advocacia ali na defesa de uma pessoa carente, ainda que ele dispense os honorários, ainda que ele faça uma advocacia pro bono, ainda que ele tenha um coração imenso, ele vai atuar naquele caso. Ele vai atuar no sistema de justiça. Ele vai estar adstrito àquela demanda interna na condição de profissional liberal. A Defensoria Pública atua dentro do sistema de justiça e fora dele. Daí porque a lei e a Constituição falam em judicial e extrajudicial. O defensor público, junto com a sua equipe naquela comunidade, vai fazer a educação em direitos, vai mapear e identificar os problemas crônicos daquela comunidade, vai ouvir aquela comunidade, vai fazer reivindicações coletivas, não apenas no plano individual do processo, né? Portanto, é a aposta e o investimento. Por isso que a gente fala, a Defensoria Pública não é despesa, é investimento.
né, do Estado, no sentido de afirmar direitos das populações mais precisas. Nesse sentido, inclusive das demandas coletivas, a Defensoria Pública no Piauí tem um bom diálogo com as instituições sociais, com os próprios movimentos sociais, né, que muitas vezes lutam por essa garantia de direitos também. Existe essa integração da Defensoria Pública com esses entes? Sim, sem dúvida, Natanael. E te digo mais, ela avançou muito nos últimos anos com a instalação, eu diria até pioneira do Estado do Piauí. Não estou dizendo que foi a primeira a fazer, mas foi pioneira porque foi uma das primeiras a se incorporar esse movimento de instituição, aprovação e instalação efetiva da nossa ouvidoria externa, que tem exatamente o sentido de estabelecer uma ponte entre a instituição e os movimentos sociais, né? Nós temos ouvidoria externa, cuja eleição é organizada a partir dos movimentos sociais. São entidades dos movimentos sociais que elegem uma lista, né, de pessoas que eles entendem que têm condições de desempenhar de maneira adequada o papel de ouvidor ou ouvidora, e o Conselho Superior da instituição nomeia. Mas as comunidades, os movimentos sociais é que participam diretamente da eleição do ouvidor, porque essa é uma exigência legal, né? Nós precisamos ouvir, não é algo sobre o que nós podemos negociar. Nós temos a obrigação constitucional e legal de ouvir a população vulnerabilizada. E ela é, em boa medida, representada pelos movimentos sociais. Os movimentos sociais são uma caixa de ressonância das reivindicações dos grupos vulnerabilizados nos mais diversos setores. Então, respondendo à tua pergunta de maneira objetiva, a Defensoria tem eu diria, um ótimo diálogo com os movimentos sociais no estado do Piauí, e isso tem avançado nos últimos anos, inclusive com a implementação da nossa ouvidoria, né? E nós temos tido bons profissionais a fazer esse diálogo com a Defensoria Pública, porque nós precisamos ouvir, para saber quais são as queixas principais, para saber onde é que nós estamos falhando, o que é que a gente precisa melhorar, e a gente precisa do apoio dos movimentos sociais, inclusive para reivindicar dos poderes constituídos o fortalecimento da Defensoria Pública, para que ela, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de pessoal logístico, tenha a pujança necessária para defender os direitos desses mesmos grupos sociais. Bom, do ponto de vista bem prático, vou aproveitar a presença do senhor aqui, doutor Darcy, para trazer uma orientação a quem está nos acompanhando aqui no nosso Jornal Dia News, cidadão que tem uma demanda, não sabe como procurar. Qual o caminho, qual o passo a passo para ter acesso ao serviço da Defensoria Pública? Qual o primeiro local, o primeiro contato e como esse primeiro contato deve ser feito junto à Defensoria Pública? Perfeito. Eu vou dar o canal fundamental, né, que é a nossa home, que é a página da Defensoria Pública do Estado do Piauí, www.defensoria.pi.def, né? Porque lá o cidadão piauiense, a cidadã piauiense vai encontrar absolutamente todas as informações. Ele vai entrar na nossa home, já leva para outras redes sociais da instituição, lá ele vai ter todas as áreas de atuação. Por exemplo, se o problema dele for de natureza de família, né, nós temos o núcleo de família que funciona onde? Na rua Nogueira Tapiti, ali próximo do Teresina Shopping. Ali tem... Porque nós funcionamos por núcleo, sabe, Natanael? É uma instituição de Estado, né, razoavelmente grande, então, assim, nós não estamos num lugar só, né? Nós estamos em vários locais, em vários núcleos. A demanda de família, você vai lá no primeiro atendimento, vão fazer uma triagem, vão ver qual vão fazer uma distribuição, você vai para uma defensora. Se a sua demanda é cível, coincidente também é lá na Nogueira Tapeti. Se o seu problema é criminal, né, você acha que alguém da sua família está sendo vítima de uma injustiça, está preso por tempo excessivo, está reclamando que está sofrendo maus tratos no sistema criminal, João 23, é lá onde eu trabalho, inclusive inúmeros outros colegas que atuam nessa área. Núcleos especializados, saúde, idoso, mulher em situação de violência, consumidor, Joca Pires, número 1000, bairro de Fátima. Só que todas essas informações você tem no site da instituição, porque nós temos lá as áreas de atuação, todos os contatos com toda a equipe e os contatos institucionais. Então o primeiro passo é acessar a home da instituição ou mesmo se dirigir fisicamente a algum desses lugares, né, da instituição, e lá vai ser feito o serviço de triagem e a pessoa será adequadamente orientada. Quais são os horários de funcionamento da Defensoria? Nós funcionamos de 8 da manhã às 14 horas, né? Funcionamos de 8 da manhã às 14 horas, atendemos fisicamente, né? E também atendemos remotamente. A pessoa não tem como ir, pode mandar uma... Nós, em todos os núcleos de atuação, nós temos números de WhatsApp que nós recebemos as demandas, fazemos o atendimento a partir do nosso sistema de gerenciamento interno de informações, colocamos ali, alimentamos a demanda. Muitas vezes a gente faz o seguinte: olha, você não pode vir agora, está trabalhando, me mande aqui
pelo contato institucional aqui de WhatsApp, me manda os documentos todos que eu já baixo aqui e tal, já verifico aqui e a gente já organiza. A gente faz muito esse trabalho também, porque entende a dificuldade da população de ficar se deslocando. Nós temos problemas de mobilidade urbana sérios, né? Teresina cresceu bastante nos últimos anos, então a gente também é sensível a essa situação. Mas o horário de funcionamento é das 8 às 14, as pessoas podem se dirigir a qualquer um desses locais onde eu falei, mas antes disso, para não perder tempo, em respeito também à população, acessem o site, se informem direitinho, lá vão ter vários números de contato, você pode mandar uma mensagem, tirar a dúvida antes de despender energia desnecessariamente. Bom, quero agradecer ao Dr. Dárcio Rufino de Holanda, defensor público, hoje, Dia Nacional da Defensoria Pública. Em seu nome, doutor, aproveito para parabenizar todos os defensores públicos e todos os profissionais, os técnicos, os comissionados, terceirizados, todo mundo que faz parte dessa instituição que merece o nosso respeito pelos serviços, né? O senhor trouxe aqui uma pequena amostra do que é ofertado, com certeza é um trabalho que traz resultados positivos, inclusive para garantir, como o senhor disse no início da sua fala, me chamou bastante a atenção, a efetiva democracia, né? Na garantia dos direitos do cidadão no seu dia a dia, no seu cotidiano, não aquela coisa abstrata, um pouco distante, mas a Defensoria traz esse aspecto de garantir de fato, né, os direitos, garantir de fato que as pessoas tenham acesso àquilo que está estabelecido na legislação. Doutor Dárcio, obrigado pela presença. Fica aqui o espaço mais uma vez para o senhor se dirigir, né, aos seus pares, aos colegas nessa data tão emblemática. Obrigado, Natanael. Eu, na verdade, me utilizo da sua fala, que foi perfeita, né, de despedida, para abraçar os meus colegas, as minhas colegas de todo o país, sejam defensores públicos federais, né, da DPU, das defensorias públicas espalhadas por todos os estados da federação, e dar um abraço especialmente carinhoso nos nossos servidores, servidoras, tenham eles vínculo institucional, administrativo com a instituição, ou os terceirizados e terceirizadas, e aos nossos estagiários e estagiárias, que são construtores de primeira hora, são colunas de sustentação dessa instituição também, né? Constroem, juntamente com a gente, membros das defensorias públicas, essa importante instituição da democracia brasileira, do Estado brasileiro. Portanto, fica o meu abraço, a minha gratidão, reconhecendo os avanços, mas convocando todos a continuar lutando para que a Defensoria Pública tenha a dimensão que a Constituição quer que ela tenha. Obrigado. Obrigado, doutor Dárcio Rufino de Holanda, defensor público, esteve conosco hoje. Procure o site, né? Só vamos reforçar aqui o endereço eletrônico, doutor, só para finalizar. O endereço eletrônico da Defensoria. É www.defensoria.pi.def.br. Pronto, então você que tem alguma demanda, quer tirar dúvidas, acesse aí o site da Defensoria Pública do Estado do Piauí. Obrigado, doutor Dárcio, parabéns pelo trabalho realizado.